vamos começar. O tema da minha palestra, como todo mundo já está sabendo, está aí no slide também, o design e publicidade em sinergia com o marketing digital. E antes de mais nada, antes de começar, eu queria deixar explícito aqui a minha felicidade de estar aqui conversando com vocês, deixar explícito que é uma honra estar participando de um projeto desse como é o Empíricas, um projeto sério, um projeto extremamente inovador, à frente um cara que eu considero bastante, um cara que é capaz, competente, que é o Luiz, e acima de tudo é uma responsabilidade muito grande eu estar aqui falando qualquer coisa que seja, porque num evento que está com o Conrado, que é um dos mestres do marketing digital, então engrandece o evento, automaticamente aumenta muito a responsabilidade de quem está aqui falando alguma coisa, né? Mas quando o Luiz eu digo que ele teve a insanidade de me convidar para essa palestra, numa insanidade ainda maior, de antemão eu já aceitei. E desde o momento eu fiquei pensando qual seria o tema que eu traria para vocês, qual seria o tema que eu estaria abordando com vocês aqui, para poder a gente trocar essa ideia, bater esse papo. E eu vou, ao longo dos primeiros slides, eu vou falar um pouco da minha vida, do meu início no mundo da comunicação, e porque esse início, esse start no ramo da comunicação, ele vai servir como alicerce para o tema da palestra que eu vou dar hoje. Então vocês vão entender o porquê que eu cheguei nesse tema, que na minha concepção é um tema bem relevante, e vocês vão entender o porquê durante a palestra. Vocês vão entender o porquê que eu cheguei nesse tema, conhecendo um pouquinho desse meu início de trajetória, esse início de vida profissional, beleza? Então, como mando figurino, né, como minha mãe me ensinou, primeiramente eu vou me apresentar, né? Como tá aí, eu sou o Marcos Vinícius Liberato, eu sou publicitário. Atualmente eu trabalho como analista de marketing em uma empresa de TI aqui na minha cidade, e estou começando um projeto que estou junto com um amigo, um parceiro, com um design de primeira qualidade, abrindo uma agência de comunicação. Ela se chama Full Type, aí estão os meus dados, aí faltou o e-mail, mas é interessante de manter esse intercâmbio fora a palestra, manter esse networking. Um dos motivos pelos quais eu acho que isso aqui é interessante é criar esse link, criar esse networking, através desse network digital, que eu conheci o Luiz e que eu pude, com o passar do tempo, ganhar confiança e estar aqui. Então, meu e-mail é marcos.liberato@fulltype.com.br. Ali está o endereço do nosso site. Em breve vai estar no ar. Nós estamos com uma página teaser ainda quando ele está em construção. Meu telefone é para quem quiser fazer contato. Fique à vontade, tá? E começando a palestra, eu vou efetivamente mostrar esses caras aí. Mais ou menos foi aí que tudo começou. Em 2000, eu entrei na faculdade de comunicação, fazendo publicidade e propaganda. E esses caras aí são os caras que estão no meu hall da fama. Existem outros também, mas esses caras aí, eles moldaram a propaganda nacional, com exceção de um ali que eu vou explicar para frente, que ele não é brasileiro, mas eles moldaram a propaganda e a publicidade nacional. Foi um divisor de águas, como que a propaganda e a publicidade era vista anteriormente e como que ela passou a ser vista, a importância que ela ganhou na sociedade, devido aos meios de consumo que tiveram um acréscimo muito grande baseado nesses caras aí. O primeiro lá em cima, com a mão todo folgado, com a mão na cabeça, ele é o único que não é o nacional, não é brasileiro aí na lista, que é o David Olive. Ele é um cara sensacional, ele inventou a publicidade moderna. As agências de publicidade como são hoje, como a maneira que a gente conhece, foi muito baseado nesse cara aí. E ele tem um livro, e esse livro é excelente, independente se você é publicitário, se você é marqueteiro digital, enfim, trabalha com algum tipo de comunicação, é importante ler o livro do cara, que é Confissões de um Publicitário. Se puder dar uma olhada nesse livro é excelente. Ao lado dele, de terno marrom,
nós temos aí o Roberto Mena Barreto, que tem um livro que, para mim, esse livro também está no Hall da Fama, porque ele é um livro que trata de criatividade em todas as esferas. O nome do livro é Criatividade em Propaganda, e ele não trata somente da criatividade no mundo da publicidade, no mundo da comunicação. 2/3 do livro ele destina a como que você trabalha, como que a sociedade, desde os primórdios, trabalha a criatividade independente do seu ramo de atuação. Ele fala de música, fala de literatura, fala de artes plásticas, enfim, como que a criatividade trabalha, como que o profissional trabalha essa criatividade no mundo, no seu universo profissional. E isso é importante porque você lendo abre muito as nossas cabeças para como que eu posso extrair o máximo de certos tipos de ação, como que eu posso usar a criatividade para alavancar algum sucesso naquilo que eu estou fazendo. E ele tem um paradoxo muito interessante, que é como que o Mozart e como que o Beethoven, eles tratavam a criatividade. Quem tiver a oportunidade de ler vai entender que o Beethoven somos nós, publicitários, e o Mozart são aqueles que trabalham com marketing digital. Aí, lendo, vocês vão entender o porquê desse paradoxo. Ao lado de Camisa Polo, nós temos aí o Celso Loduca. O Celso Loduca, que ele é dono da Loduca, uma das maiores agências de propaganda do Brasil também. É um cara extremamente criativo. Você, analisando a obra dele, você vai entender por que muitas empresas tiveram sucesso que tiveram ao longo do tempo. É um cara extremamente competente. Abaixo dele, eu acho que dispensa comentários. Isso é independente se você conhece propaganda, se você conhece comunicação, já viu esse rosto em algum lugar. Chama-se Washington Oliveto. Ele é um dos publicitários mais conhecidos do Brasil, até porque ele excedeu a esfera publicitária, já é quase um showman, né, quase um show media. Ele foi responsável pela entrada da publicidade nacional no mundo de Cannes, que é o universo onde estão as grandes propagandas, o universo onde é julgado as grandes campanhas ao longo do ano. Ele é vencedor de vários Leões de Cannes, ele elevou a publicidade nacional a um patamar extremamente alto, e ele é responsável pelo reconhecimento que os publicitários brasileiros têm lá fora. No meio, atualmente, ele é considerado o maior chairman da publicidade nacional, Nizam Guanais. Ele é dono do grupo ABC, que é um complexo de comunicação gigantesco, com tentáculos, inclusive, nos Estados Unidos. Ele é sinônimo de campanha bem feita, sinônimo de sucesso, apesar dele ter uma estigma de, às vezes, ser um cara muito provocador. Algumas das campanhas mais provocativas que nós tivemos na mídia nacional teve a assinatura do Nizam Guanais. Quem não se lembra do Zeca Pagodinho na Skin Cariol? Ou seja, aquela cutucada que ele deu na Brahma, e a Brahma teve que se virar e trouxe o Zeca Pagodinho de volta. Dedo do Nizam Guanais. Uma propaganda que chamamos de propaganda comparativa, que tinham acabado de lançar o sabão Ace, e ele ganhou a conta do sabão Assim. Eram concorrentes. Ele vai criar um jingle. Se todo branco fosse assim. Quer dizer, ele matou com um jingle o naming, ou seja, o nome do concorrente dele. Foi pro Conar, enfim. A propaganda teve que ser retirada do ar. Mas ele é um cara extremamente criativo, mas extremamente provocador também. Ao lado do Nizam Guanais temos o Marcelo Serpa, dono da DM9, que é um excelente publicitário também. Assina várias campanhas de sucesso. Abaixo dele temos o trio de ouro da publicidade brasileira. Eles são donos da considerada agência mais criativa do Brasil, que é a DPZ. DPZ de Dualib, Petit e Zaragoza, que são esses três aí. Na ordem da foto, nós temos Zaragoza, Dualib e Petit. Tá? Enfim, eles são vanguardistas na publicidade brasileira, haja visto, como eu falei, que eles têm, a agência deles é considerada a agência mais criativa do Brasil. Eles nada mais nada menos que assinam campanhas memoráveis. Para você ter ideia, eles foram responsáveis pela criação da assinatura visual do Banco Itaú. Extremamente simples, dificilmente passa por algum tipo de remodelação e está há anos atual no mercado.
E para finalizar essa tela do meu hall da fama, que eu vou explicar mais para frente por que você tem esses caras, tem embaixo o Duda Mendonça. O Duda Mendonça, na verdade, a DM9, que é a agência do Marcelo Serpa, ele que criou, tanto que D de Duda, M de Mendonça. O Nizam Guanais, que está acima dele na foto, começou sendo estagiário dele. Ele é um cara que extremamente empírico, começou fazendo publicidade de alto gabarito fora do eixo Rio-São Paulo, começou na Bahia, ou seja, fazendo publicidade séria, publicidade de sucesso na Bahia, e trouxe isso para o cenário nacional através da DM9. E uma coisa que vocês podem não conhecer, mas ele é o responsável pelo PT estar no governo, porque ele alçou a esfera do marketing político e ele simplesmente foi responsável por transformar um Lula em um outro Lula. Nós vamos ver para frente. O Lula que a gente conhecia até o Collor não foi o mesmo até o Collor e também Fernando Henrique Cardoso, ou seja, 3 eleições perdidas, não foi o mesmo Lula que ganhou a eleição. Ou seja, essa mudança, essa dicotomia que aconteceu, responsável está aí embaixo, senhoras e senhores, Duda Mendonça. Mas, enfim, eu mostrei esses caras por quê? Porque quando eu entrei na faculdade de publicidade, esses caras tinham as cartas. Esses caras eram que comandavam a comunicação dentro das grandes empresas. As grandes empresas, elas, quando que tinham um novo produto, queriam fortalecer a sua marca, elas queriam alavancar, baixar o seu estoque, queriam fazer um brand mais efetivo. Esses caras estavam na frente de batalha para poder exercer essa comunicação entre a empresa e o seu público, tá? E as armas que eles tinham, além da criatividade em comum, eram as mídias tradicionais: TV, rádio, jornal, revista. Eram as mídias, na época, as mídias tradicionais, e quando você tinha que fugir um pouco disso, você fugia em mídias alternativas, ou seja, você fugia em outdoor, você fugia em marketing de guerrilha, você ia para a rua fazendo alguma ação inesperada, você fazia uma espécie de abordagem em alguns pontos específicos, você pegava formadores de opinião dentro do target daquela empresa, dentro do target do produto, e fazia uma ação com esse formador de opinião, ia por merchandise através de programas de rádio, programas de TV. Essa era a comunicação na época. E o que acontecia? A comunicação bem feita, a comunicação de massa, a comunicação que atraía um grande público para os produtos, elas eram feitas basicamente por grandes agências e feitas por grandes agências em grandes centros. Então, somente as empresas médias e grandes tinham uma qualidade de comunicação eficaz. As pequenas e médias empresas, elas ficavam com agências menores que não tinham tanto recurso para poder exercer um marketing mais efetivo, e existia muito essa diferença de comunicação entre a grande empresa e a pequena empresa, tá? E essas comunicações tinham sempre um canal específico, que eram as mídias tradicionais. Então esse era o universo da comunicação. O publicitário, devido a esse poder que ele tinha, o publicitário tinha um poder muito grande na mão. O publicitário ele trabalhava com verbas astronômicas. O próprio Luiz me passou ontem que a Casa Bahia, que é o segundo maior anunciante do Brasil, ela está abrindo concorrência, saindo da Young Rubicon, que é a agência do Roberto Justus, e está abrindo concorrência. Beleza, ali são bilhões que a Casa Bahia investe no seu marketing, investe na sua mídia. Então, os profissionais de comunicação, os publicitários em si, eles são tidos ainda como semideuses da comunicação. Haja visto que boa parte desses caras que vocês estão vendo aí, eles realmente se acham semideuses. O Washington Oliveira, eles se acham semideuses da propaganda. O Nizam Guanais também. É como se eles tivessem um toque de Midas. Ele tocasse em qualquer produto, tocasse em qualquer marca, aquela marca virasse ouro. Até porque na época, um tempo atrás, essa verdade era realmente acontecia. Ou seja, você tinha grandes contas na mão de grandes agências, o sucesso da agência, o sucesso da empresa era automaticamente vinculado ao sucesso dessa agência, da criatividade dessa agência.
Então isso, eles se tornaram semideuses. E o que aconteceu com isso foi algo inesperado, que eu vou contar mais para frente. Só que quando eu comecei a estudar esses caras, comecei a estudar campanha de publicidade, campanha de marketing, eu comecei a aprender com esses caras aí. Comecei a aprender com Philip Kotler, porque quando você traça um plano de comunicação, perdão, gente, estou um pouco engripado. Quando você traça um plano de comunicação, você automaticamente tem que migrar para um plano de marketing, porque a comunicação é um dos elos do marketing. O marketing, dentro do seu universo complexo, ele tem várias ramificações e uma dessas é a comunicação. Então, dentro de uma faculdade, você começa a fazer campanhas de comunicação, mas você tem que entender o marketing como um todo. E, na verdade, quando a gente começa a entender essa campanha de entender o marketing como um todo, você, inevitavelmente, você vai cair no primeiro cara que está aí. E você vai cair no Philip Kotler, que ele é considerado o pai, o papa do marketing. O que ele fala é quase que uma lei em termos de marketing. E eu coloquei ele junto com o Steve Jobs porque o Jobs veio numa sequência meio desconstrutiva. E nós vamos entender agora por quê. A definição de marketing do Philip Kotler, ele fala o seguinte: marketing é o processo social por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam, o que desejam, com a criação, oferta e livre negociação dos produtos e serviços de valor com os outros. Resumindo toda essa nomenclatura, ele diz que marketing é satisfazer as necessidades do cliente. E durante muito tempo, nós sempre batemos nessa tecla. Marketing é satisfazer as necessidades do cliente. Então, o marketing trabalhou muito em torno disso. Até o ponto que chega o Steve Jobs revolucionando não só a tecnologia, mas ele começa revolucionando vários pontos. Quando ele lança o iPod, ele revoluciona a tecnologia, mas ele revoluciona o meio fonográfico também. Ou seja, a maneira com que se comercializava a música naquele momento mudou. A maneira com que nós começamos a tratar com a música mudou. A maneira com que o artista começou a ver o mercado em relação às suas músicas mudou também. Então ele acaba mudando o mundo fonográfico. Quando ele lança o iPhone, ele também muda não só o ramo de telecomunicações, porque você traz um novo aparelho com uma nova experiência para o usuário, você muda também a questão tecnológica e a questão comunicacional também, porque quando você começa a ter um produto que ele é um telefone, mas automaticamente ele acessa a internet, e pela internet o consumidor consegue fazer vários tipos de interação em rede social, com sua marca, enfim, você acaba forçando o mundo da comunicação também. O iPad, o iMac, enfim, ele acaba revolucionando como um todo. E isso não pode ser dissociado da questão do marketing. E ele vem com uma proposta que vai de encontro ao que o Philip Kotler fala. Ele vem com a seguinte definição: não faz parte do trabalho do consumidor descobrir o que ele quer. Nós não gastamos $1 com isso. Não dá para sair perguntando às pessoas qual é a próxima grande coisa que elas querem. Henry Ford disse: se tivesse questionado os clientes sobre o que queriam, a resposta seria um cavalo mais rápido. Ou seja, nesse momento, o Philip Kotler ele tem aquela tese de necessidade do consumidor tem que ser satisfeita. Ele tem isso um contraponto no Steve Jobs. Tem como falar que o Steve Jobs não teve sucesso na sua empreitada? Não tem. Então aí existem duas vertentes do marketing. Eu particularmente considero as duas. Eu acho que uma só isolada não funciona. E cabe a vocês também entender o seu universo dentro do marketing. Entender o marketing de forma mais complexa. Porque o marketing ele é mutante também. O próprio Philip Kotler ele fala que o marketing começou no 1.0, ou seja, o marketing é direcionado ao produto. Ele passou para o que estamos hoje no marketing 2.0, que é um marketing orientado agora ao cliente, mas ele já está vislumbrando o marketing 3.0, que já está por aí, que é um marketing baseado no ser humano, na humanização do marketing. Então o marketing ele é mutante. Se ele é mutante, automaticamente nós temos que seguir com ele também. E
Baseado nisso, aqui começa a minha percepção. Quando eu começo a fazer essa transição do marketing, quando eu começo a fazer essa transição da publicidade para o marketing e começo a ter essa percepção tecnológica também, aqui começa um pouco, vocês vão entender o porquê da minha palestra que vai seguir. Quando você entra no mundo comunicacional, o que acontece? As coisas mudam, o consumidor ele começa a mudar a relação dele com as marcas. E a internet ela chega com um poder muito grande. Começa com a internet 1.0, onde as empresas começam a ter um site, elas começam a ter um canal para ela se comunicar com o seu consumidor, apesar de não ter o retorno, era uma comunicação direcional. Só um minutinho. Deu um time. Era uma comunicação direcional. E aí surgem com isso a internet 2.0, aonde o consumidor ele passa a ter voz ativa. Com redes sociais, com as mídias sociais, ele passa a interagir com a marca de uma forma diferente. Ele começa a conversar com a marca, ele começa a querer ser ouvido. A marca fala e ele dá a resposta dele, ele quer que a marca entenda o que ele está, os seus anseios, ele entenda qual é a necessidade que ele tem e que dê uma resposta em torno disso. Então, quando a internet começa a ganhar essa importância no ramo da comunicação, o que nós publicitários fazemos? Ficamos exatamente assim como está esse slide aí. O publicitário de formação tradicional, ele basicamente ele é um míope em marketing digital. Ele é um míope digital, porque ele não tem formação acadêmica, ele não tem formação humanística para trabalhar com essas novas tecnologias que estão vindo aí. Tirando as grandes universidades, tirando as grandes faculdades, como a IFPM, Casper Libero, PUC, no Rio, enfim, tirando o FRJ, tirando essas grandes universidades, as universidades, faculdades que estão formando os publicitários ainda hoje, em 2013, elas praticamente ignoram a cadeira de marketing digital. Eu, há 3 semanas, não, um pouco mais, um mês e meio atrás, eu fiz 2 vezes parte da banca examinadora dos formandos de publicidade aqui no Centro Universitário Fluminense. E todos eles, em seus planejamentos de marketing, basicamente ignoraram o poder da internet para as empresas que eles estavam se propondo a fazer um planejamento. E quando faziam de forma extremamente superficial. Ou seja, no planejamento constava apenas criar um site, criar uma fanpage, enviar uma newsletter, mas não tinha nenhum mecanismo de mensuração, muitos não sabiam o que era o Google Analytics para poder você ver o resultado de retorno no seu site, não sabiam o que era Facebook Ads, você falava de link patrocinados, eles olhavam com cara de espanto, enfim. Culpo eles? Não, na verdade, não existe uma cadeira que fale de marketing digital para os profissionais de publicidade em algumas universidades. Então, o que acontece? Ainda o mundo tradicional, quando uma empresa quer fazer uma divulgação, ela contrata uma agência formal. Só que essa agência formal, ela é recheada de profissionais com miopia em marketing digital. Então, se ela é recheada de profissionais com miopia em marketing digital, automaticamente essa agência ela se torna uma agência também míope em marketing digital. Se eu tenho uma agência míope fazendo o planejamento de uma empresa, essa empresa vai ter o quê? Um planejamento míope. Essa empresa automaticamente também será uma empresa míope em marketing digital. Então a miopia nesse universo é algo que tá clamando, é algo que é comum, principalmente em pequenas cidades. Aqui como fora dos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, fora dos grandes centros, é comum essa miopia nos profissionais. E baseado nisso, o profissional de publicidade, ele basicamente ignora isso aí. Não, Jairo, ainda tá em tempo ainda. Basicamente ignora isso aí. A audiência mudou. A tecnologia não tem mais como ser dissociada do público. Da nova geração, que ela já nasce mexendo no smartphone, já nasce jogando Xbox com Kinect, já nasce com o Nintendo
entendo ir, ou seja, já nasce nesse mundo da comunicação digital. Os antigos também a terceira idade, as pessoas mais velhas, elas também estão nesse universo, também estão começando a se inserir na tecnologia, como demonstra na imagem aí. Então, se a tua audiência mudou, você tem que mudar junto, não adianta, senão você vai, ou você perde espaço, ou então, o que é pior, você faz com que o cliente que você esteja atendendo perca espaço também. Então, você tem que ir junto com a tecnologia, tem que ir junto com a audiência. A audiência muda, eu mudo também. E o que é melhor? Se puder prever essa mudança da audiência, quando a audiência mudar, você já tem uma resposta para oferecer a ela, você já tem algo para oferecer. E não fica sempre um passo atrás de quem está caminhando junto. Então, o publicitário em si, ele demorou, ou demora ainda, para entender essa mudança de audiência. Isso ainda é um ponto nevrálgico na situação. Você, como publicitário, dificilmente você conversa com um publicitário que ele tenha. O slide está retornando, né? Só um minutinho. Você conversa com um publicitário que tenha uma desenvoltura no marketing digital. Então, esse é um dos pontos. Só que, quando eu comecei a trabalhar no mercado e comecei a perceber o mercado mudando, eu tive que mudar também, eu comecei a ter contato com o outro lado. Eu comecei a ter contato com os profissionais de marketing digital. E até porque eu precisava... Só um minutinho. Ok, eu precisava também estar interagindo com essas novas mídias que estavam acontecendo, com esse novo cenário que estava acontecendo, e comecei a ter contato com profissionais de marketing digital, com toda a minha bagagem de publicitário, com toda a minha bagagem offline, eu cheguei para interagir com esse universo. E aí, o que eu basicamente pude observar é o seguinte: os profissionais de marketing digital, eles têm um perfeito domínio de técnicas, perfeito domínio de tecnologia, mas eu ainda senti em alguns deles, em alguns casos, um despreparo numa área na qual o publicitário tem um certo domínio, o designer tem um certo domínio, que era alguma imperfeição na hora da criação de layout. Você via sites extremamente bem feitos, mas com layouts às vezes pecando em alguns aspectos. Você via, por um lado, nós fazemos o planejamento, que no engloba digital, muitas das vezes fornecem, o marqueteiro digital elabora um plano de marketing que ignora o offline, quando na verdade os dois lados têm que caminhar junto. Então, aqui que se baseia a minha palestra. Minha palestra começou exatamente aqui, ou seja, nessa percepção que eu vi do mundo digital, até porque boa parte dos profissionais de marketing digital, a formação dele, a formação técnica, a formação em TI, desses profissionais, às vezes, estarem ignorando o lado offline, o lado do design, e é a partir daí que eu vou começar a conversar um pouco com vocês em relação a isso. Aqui começou minha palestra, tá? Minha palestra, na verdade, baseou-se basicamente nisso, de como o publicitário o marqueteiro digital, ele pode trazer o offline para dentro do seu planejamento. E aqui eu dou um exemplo. Por que do offline? O offline encanta. O offline, ele promove uma experiência para o usuário muito grande. O digital também fornece, mas o offline, ele fornece uma experiência tátil, fornece uma experiência mais humana, e aquilo encanta bastante. Aqui eu dei 4 exemplos. Um exemplo de rua, onde você verifica na mulher o encanto dela em perceber aquela ação. Abaixo uma ação num shopping, o offline ele encanta. O offline tem essa dimensão de encantar. E por isso que é interessante as duas ações andarem juntas. Então aqui onde eu estava falando, tem essas 4 ações, uma ação da Nivea, onde você percebe claramente a proposta da Nivea. Você senta no lado da Nivea, o sofá é macio, senta no outro lado, o sofá é áspero, ali você já automaticamente, seu cérebro já capta a mensagem. Você tem a questão do esmalte, tem a questão da escada rolante, e essa cruz aí é algo interessante, porque essa cruz foi do movimento Viva Rio. O movimento Viva Rio, ele é um movimento, uma ONG que tem no Rio de Janeiro em relação à violência, etc. E eles tinham um grau de adesão no site, faziam
campanhas para acessar o site, para conhecer um pouco da Viva Rio, para poder fazer doações, etc. Até o ponto que eles fizeram essa ação na praia de Copacabana. Ou seja, colocaram essas cruzes aí, cada cruz referente a uma pessoa morta no Rio de Janeiro por um determinado período. E quando você tá andando por Copacabana, que você é impactado por essa ação, cara, você é pego de assalto. Então, a adesão ao Vivo Rio, depois dessa ação, teve um pico gigantesco. Por quê? Aí o offline trabalhando em conjunto com o online, o offline trazendo esse público para o online. E por isso da minha insistência em trabalhar com os dois mundos, porque você não precisa dissociar um mundo do outro. Os dois podem andar em paralelos. O offline ele encanta bastante. E quem conhece o Conrado Adolfo já entende desse slide aí, que não existe marketing digital, realmente não existe. Marketing é uma coisa só. Se você perguntar ao Philip Kotler, realmente não existe marketing digital. Ou seja, se você perguntar ao Philip Kotler o que é marketing digital, ele fala, existe marketing. Marketing em vários ambientes. Existe marketing no ambiente digital. E quando você vai fazer um planejamento, se não existe marketing digital, quando você vai fazer qualquer tipo de planejamento, você tem que fazer um planejamento por completo. Então, ou seja, se não existe marketing digital, certo? Existe um marketing como um todo. Na hora de planejar, por que planejar somente digital? Por que não planejar como um todo? E é isso que eu prego. Então, na verdade, o que nós temos que fazer? Pelo menos é como eu faço. Quando eu vou fazer um planejamento com um cliente, eu faço um planejamento que eu chamo de online, certo? Ou seja, eu não planejo online, eu não planejo offline, eu planejo online. Ou seja, eu vejo desde a identidade corporativa do cliente, vejo desde a campanha que ele está fazendo no offline até o universo do mundo digital. Por quê? Porque uma coisa está automaticamente interligada na outra. Uma empresa digital, uma empresa no online, ela não é uma empresa diferente de uma empresa do offline. Ou seja, se eu for na Ponto Frio, eu não vejo uma Ponto Frio na minha cidade totalmente diferente a outra empresa da Ponto Frio que eu vejo no online. Então, algumas coisas que eu vejo no online, eu replico isso, eu vejo isso replicado, vejo isso repetido no offline. Então, o planejamento, quando você vai fazer de uma empresa, independente do tamanho dela, você tem que fazer esse planejamento no online, que você consegue abranger todas as esferas da comunicação dessa empresa, certo? E por isso, sempre que eu faço planejamento, eu faço no online. E por que eu faço no online? Porque existem coisas que são intrínsecas na hora do cliente poder entender uma empresa. Uma das coisas, design. Qual a importância do design? Na verdade, eu vejo o design como como o rosto do mundo globalizado, o rosto do mundo moderno. Se nós fizermos agora uma reflexão, olharmos à nossa volta, formos na rua e dermos uma olhada ao redor, muitas das coisas que você está vendo, que você está interagindo, ela foi planejada por um designer. Carros, computadores, bicicletas, motos, enfim. Tudo, quase tudo tem a mão de design. Ou seja, você não tem como dissociar o planejamento de uma empresa do design que ela oferece, né? Tem designs que existem coisas que pelo design estão até hoje aí. O garfo, a bicicleta, a garrafa da Coca-Cola estão há quanto tempo sem sofrer nenhum tipo de desgaste? Certo que outras coisas não deixaram, foram embora, não deixaram saudade, como uma bicicleta de 2 lugares, o pogobol, para quem é da minha idade vai conhecer, são coisas que realmente não fizeram sucesso. Mas tudo que você olha ao seu redor tem a mão de um designer. Ou seja, o design é a coisa mais importante que existe na hora de você conceber um produto. Porque normalmente nós só percebemos um grande avanço no design
como por exemplo, quando sai um carro novo, um avião totalmente diferente, ou uma grande depreciação nesse design, quando você vê algo que te choca bastante, você só percebe nessas situações. Geralmente, se você não exalta, ou se você não execra aquilo que fica na média, passa desapercebido. Mas esse passar desapercebido também é responsável pelo sucesso ou não da marca. Ou seja, no layout de um site, às vezes você entra num site, aquele site te chama a atenção de uma tal maneira, aí você, na mesma hora, você vai exaltar o design. Pô, esse site tem um design inovador, ele é diferente, e ao mesmo tempo, quando você entra, você sente aquela repulsa, você automaticamente fica, tem uma coisa muito ruim aqui. Mas se você entra no site, aquilo não te incomoda, você interage com ele de uma forma comum, certo? Ou então você interage com ele, mas alguma coisa te fez ter uma taxa de abandono, aquilo ali também tem a mão do design, porque teve planejamento, teve algum tipo de situação para ele planejar o sucesso ou não daquele site no qual você está navegando. Então, quando você tem um produto digital, ou não, ou um produto offline, ele tem que ser extremamente planejado. Por isso que tem até uma definição, que eu peguei essa definição do Wikipedia, que fala o seguinte: design é a configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato. Ou seja, design, apesar do nome da tradução literal ser desenho, design é projeto. Então, na verdade, quais são as fases que você tem de um projeto? Então, essas mesmas fases que você tem para planejar, por exemplo, a comunicação digital da tua empresa ou do teu cliente, você tem também que ter na hora de elaborar parte da produção, porque isso vai influenciar bastante também. Um outro adendo também, tem aqui uma citação do Norio Oga. Ele é ex-presidente e CEO da Sony. Na verdade, sobre a batuta dele, que a Sony, por exemplo, inventou o CD. Ele fala o seguinte: na Sony, supomos que todos os produtos dos nossos concorrentes terão basicamente a mesma tecnologia, o mesmo preço, o mesmo desempenho e as mesmas características. O design é a única coisa que diferencia um produto do outro no mercado. Está posta a diferença do design. Está posta aonde que o design interage com relação ao seu consumidor. Certo? Então, muita importância na hora de fazer o design. E, para se começar um design, tem que se bater o olho nisso. Psicologia das cores, que muita gente ignora. Quando você bate o olho numa empresa, automaticamente o primeiro contato que você tem é com a assinatura visual dela. E quando você entra num site, você tem contato com a assinatura visual e as cores, elas sobressaem, cores e formas. Então é importante você saber quais são as cores que você vai trabalhar no teu produto, no teu layout, para você entender aonde que você pode chegar. Porque, na verdade, as cores elas trabalham diretamente na mente do consumidor. A visão é muito suscetível a isso. É o primeiro sentido no qual a cor faz a ação. E a visão ela tem contato direto com o teu cérebro. É como se a visão fosse a lente e o cérebro fosse o processador. Então, essa comunicação direta, ela faz com que o consumidor ele tenha repúdio ou tenha uma amabilidade em relação ao layout, em relação à comunicação que você está fazendo. Então, é importante você prestar um pouquinho de atenção na teoria das cores, na psicologia das cores. Eu tenho até aqui uma colinha que vocês não precisam saber disso. Na verdade, é importante vocês pesquisarem sobre isso, de cara não precisam saber, mas, por exemplo, cores, elas têm um significado e elas causam sensações nas pessoas. Por exemplo, o branco, pureza; preto, negativo; o cinza, tristeza; vermelho, calor, dinamismo; rosa, graça, ternura; pureza, fé; azul, pureza e fé. Sensações acromáticas, ou seja, acromáticas é porque ela trabalha com a questão da luminosidade, não tem cor, que é o branco, o preto e o cinza. Branco geralmente inocência, paz, divindade, calma, harmonia; preto, sujeira, sombra, carvão, fumaça, miséria, pessimismo; cinza, pó, chuva, neblina, tédio, tristeza, velhice. Sensações cromáticas: vermelho, guerra, sol, fogo, atenção, mulher; laranja, prazer, êxtase, enfim. Toda cor ela vai ter uma reação no teu consumidor.
Pode ser positiva ou pode ser negativa, certo? É importante você estar bem atento com relação a isso. Sempre que for trabalhar com algum tipo de cor, perdão, com algum tipo de comunicação, vou fazer uma postagem no Facebook. Qual é meu público? É mulher ou homem? Sabendo que, por exemplo, o azul ele é a cor que ela é bem vista nos dois sexos. Os dois sexos, sempre quando é setado cor preferida, o azul está entre elas. Mas, por exemplo, cores que tendem para o rosa, magenta, essas cores não são bem vistas pelo público masculino. Ponto que o marrom não é bem visto pelo público feminino. Então é importante saber qual é o teu público-alvo para na hora de fazer uma comunicação, vou fazer um post no Facebook Ads, vou fazer uma newsletter, eu tenho que saber qual o esquema de coisa eu vou fazer para atrair o meu público-alvo, para eu conseguir fazer com que ele interaja com aquela peça e não ele crie repulsa. Certo? Aqui na imagem tem a questão da cromoterapia, fala algumas cores, por exemplo, o laranja otimismo, o vermelho excitação, enfim, o meio rosa criatividade. E aí tem as empresas que utilizam esse tipo de cor nos seus logotipos, na sua assinatura visual, para poder tentar interagir um pouco com a psicologia das cores. Uma outra coisa que é importante também é a questão da Gestalt. Certo? Gestalt, como temos a psicologia das cores, Gestalt é a psicologia das formas. Porque, na verdade, como que funciona a Gestalt? O estímulo, aqui eu tenho o estímulo que o meio me dá. E aqui eu tenho a resposta do meu internauta, do meu usuário. O que está aqui no meio é que faz a percepção, certo? Ou seja, a maneira com que é posto, a maneira com que eu percebo, vai depender da percepção do meio. E essa percepção do meio é onde trabalha a Gestalt. Pessoas que, por exemplo, o autista, que o autismo foi tema agora do Fantástico no domingo. O autista, quando ele vê uma ação, ele vê algum tipo de estímulo visual, ele não vê tudo por inteiro, ele vê por partes. Então, se eu faço isso para vocês aqui, se eu fizesse isso aqui para um autista, ele não veria, por exemplo, vocês podem estar vendo um círculo. O autista estaria vendo só a metade, e essa metade ele poderia falar um bumerangue. Então, às vezes eu mostro isso para um autista, ele fala bumerangue. Quando eu fizer isso para vocês, apesar de serem duas partes, vocês podem falar um círculo, porque a gente consegue ver por um todo. Aí na figura, por exemplo, a figura do meio, todo mundo deve estar vendo aí um triângulo, né? Na verdade, ele não tem triângulo. O todo faz com que a gente acabe enxergando um triângulo. Na verdade, são 3 bolas com chanfro. E no todo a gente acaba enxergando um triângulo que na verdade não existe. Outra coisa que a Gestalt trabalha muito é a relação do fundo com a figura. Quanto mais distante for a percepção do fundo da figura, melhor. Exemplo, na primeira, muitos podem estar vendo um castiçal, um cálice, outros podem estar vendo dois perfis, 2 pessoas, uma de frente para a outra. Do lado esquerdo, vocês podem estar vendo ou um senhor tocando saxofone, ou pode estar vendo um rosto de uma mulher. Essa questão da percepção é a Gestalt que trabalha. A comunicação direta, ela faz com que o consumidor ele tenha repúdio ou tenha uma amabilidade em relação ao layout, em relação à comunicação que você está fazendo. Então é importante você prestar um pouquinho de atenção na teoria das cores, na psicologia das cores. Eu tenho até aqui uma colinha que vocês não precisam saber disso, na verdade é importante vocês pesquisarem sobre isso, de cara não precisam saber, mas, por exemplo, cores, elas têm um significado e elas causam sensações nas pessoas. Por exemplo, o branco, pureza, preto, negativo, o cinza, tristeza, vermelho, calor, dinamismo, rosa, graça, ternura, pureza, fé, azul, pureza e fé. Sensações acromáticas, ou seja, acromáticas é porque ela trabalha com a questão da luminosidade, não tem cor, que é o branco, o preto e o cinza. Branco geralmente inocência, paz, divindade, calma, harmonia. Preto, sujeira, sombra, carvão, fumaça, miséria, pessimismo. Cinza, pó, chuva, neblina, tédio, tristeza, velhice. Sensações cromáticas, vermelho, guerra, sol, fogo, atenção, mulher.
laranja, prazer, êxtase, enfim. Toda cor ela vai ter uma reação no teu consumidor. Pode ser positiva ou pode ser negativa, certo? É importante você estar bem atento com relação a isso. Sempre que for trabalhar com algum tipo de cor, perdão, com um tipo de comunicação, vou fazer uma postagem no Facebook. Qual é o meu público? É mulher ou homem? Sabendo que, por exemplo, o azul ele é a cor que ela é bem quista nos dois sexos. Os dois sexos, sempre quando é setado cor preferida, o azul está entre elas. Mas, por exemplo, cores que tendem para o rosa, magenta, essas cores não são bem quistas pelo público masculino, enquanto que o marrom não é bem quisto pelo público feminino. Então é importante saber qual é o teu público-alvo, para na hora de fazer uma comunicação, vou fazer um post no Facebook Ads, vou fazer uma newsletter, eu tenho que saber qual o esquema de coisa eu vou fazer para atrair o meu público-alvo, para eu conseguir fazer com que ele interaja com aquela peça e não ele crie repulsa. Certo? Aqui na imagem tem a questão da cromoterapia, fala algumas cores, por exemplo, o laranja otimismo, o vermelho excitação, enfim, o meio rosa criatividade. E aí tem as empresas que utilizam esse tipo de cor nos seus logotipos, na sua assinatura visual, para poder tentar interagir um pouco com a psicologia das cores. Uma outra coisa que é importante também é a questão da Gestalt. Certo? Gestalt, como temos a psicologia das cores, Gestalt é a psicologia das formas. Porque, na verdade, como que funciona a Gestalt? O estímulo, aqui eu tenho o estímulo que o meio me dá. E aqui eu tenho a resposta do meu internauta, do meu usuário. O que está aqui no meio é que faz a percepção, certo? Ou seja, a maneira com que é posto, a maneira com que eu percebo, vai depender da percepção do meio. E essa percepção do meio é onde trabalha a Gestalt. Pessoas que, por exemplo, o autista, que o autismo foi tema agora do Fantástico no domingo. O autista, quando ele vê uma ação, ele vê algum tipo de estímulo visual, ele não vê tudo por inteiro, ele vê por partes. Então, se eu faço isso para vocês aqui, se eu fizesse isso aqui para um autista, ele não veria, por exemplo, vocês podem estar vendo um círculo. O autista estaria vendo só a metade, e essa metade ele poderia falar um bumerangue. Então, às vezes eu mostro isso para um autista, ele fala bumerangue. Quando eu fizer isso para vocês, apesar de serem duas partes, vocês podem falar um círculo, porque a gente consegue ver por um todo. Aí na figura, por exemplo, a figura do meio, todo mundo deve estar vendo aí um triângulo, né? Na verdade, ele não tem triângulo. O todo faz com que a gente acabe enxergando um triângulo. Na verdade, são 3 bolas com chanfro. E no todo a gente acaba enxergando um triângulo que na verdade não existe. Outra coisa que a Gestalt trabalha muito é a relação do fundo com a figura. Quanto mais distante for a percepção do fundo da figura, melhor. Exemplo, na primeira, muitos podem estar vendo um castiçal, um cálice, outros podem estar vendo dois perfis, 2 pessoas, uma de frente para a outra. Do lado esquerdo, vocês podem estar vendo ou um senhor tocando saxofone, ou pode estar vendo um rosto de uma mulher. Essa questão da percepção é a Gestalt que trabalha. Eu, por exemplo, eu demorei para entender que o símbolo do Carrefour é um losango com um C no meio e as 2 cores diferentes. Eu via 2 ícones separados. Eu não conseguia entender o C ali no meio. Só depois que alguém me explicou que eu falei, é mesmo. Isso é percepção da Gestalt. Resta saber se o Carrefour queria realmente essa percepção ou não. Mas entender um pouco de Gestalt, você entende um pouco de o que eu estou comunicando e como que o meu receptor está recebendo isso, certo? Então, é interessante conhecer um pouco de Gestalt também para trabalhar a questão do design, trabalhar a questão da legibilidade da comunicação. E isso tem vasta literatura da internet, vocês podem se interagir muito com isso. Aqui vamos tratar especificamente da identidade corporativa. Pois bem, o que é identidade corporativa? Aí um pequeno texto. Imagem é identidade. A identidade corporativa de uma empresa como ela se coloca perante ao mundo. Essa identidade está em cartões, instalações,
folhetos, cartazes, propaganda, website, em seus funcionários e no que a imprensa diz. É o seu posicionamento estratégico na sociedade, em geral, da empresa. A primeira coisa que vem à cabeça quando falamos em identidade visual de uma empresa é o seu logotipo. Isso acontece porque o logo, para os íntimos, é normalmente o primeiro e muitas vezes o único contato que terá com o seu público. Por isso, é tão importante e deve sintetizar todos os elementos que diferenciam essa empresa do resto. Um bom logotipo é muito mais que um desenho bonito ou uma sacada visual. É uma declaração de intenções e não deve deixar dúvidas. Aí a importância de você traçar um planejamento online. Se você é um profissional de marketing digital, se você foi contratado para alavancar as vendas de uma empresa, e o primeiro contato que você tem, pelo menos faço isso, o primeiro contato que eu tenho é com o logotipo. Eu vejo o que ele quer, qual é o público-alvo dele, o que ele está querendo atingir e comparo com o logotipo. Se o logotipo não está em sintonia, não adianta você fazer uma campanha exuberante para chamar o cliente para dentro do site, chamar o cliente para dentro do e-commerce, e quando ele chega lá, ele bate o olho no logotipo, que é a primeira coisa que ele faz ao entrar no site, bate o olho no logotipo e aquilo já causa uma repulsa nele. O funil de vendas que você vai ter que provocar nesse cliente, ele é muito maior do que se o logotipo já tivesse em consonância com o que ele esperava. Ou seja, se o logotipo não dá credibilidade a ele, se o logotipo vai de encontro ao que a empresa está vendendo, o esforço é muito maior. Então, quando se chegar para fazer um planejamento de marketing digital no cliente, primeira coisa, analisa a identidade corporativa do cliente e verifica se está realmente de acordo com aquele briefing que ele está te passando. Certo? Até porque isso pode acontecer. Tudo começa e pode terminar na assinatura visual. Ou seja, a assinatura visual pode ser o pontapé, pode ser o start para uma venda bem fluida ou não. Ela pode frear. Aqui eu dou um exemplo bem simples. Por incrível que pareça, o logotipo da esquerda, o primeiro de cima, a Labyrinth Coffee House, ele é uma cafeteria. Do lado tem Starbucks. Você vê a diferença de uma assinatura para outra. Você consegue identificar. Se você tiver que fazer um planejamento de marketing digital para trabalhar com a Labyrinth, veja a repulsa que o cliente tem ao olhar para esse logotipo. Da onde que isso aí identifica que é uma cafeteria? Entendeu? Então, o esforço que você vai ter que fazer em argumentação, em persuasão, enfim, em diversas outras frentes para poder atingir seu objetivo. Ao passo que a Starbucks já é um logotipo muito mais amigável. Você já olha, você já sente confortável, já sente a credibilidade da marca. Abaixo, eu tenho o CAS, que é um Sport Bar. Identifica a assinatura visual. Veja como ela é amadora, como ela não passa credibilidade. Tem ali em cima um mascote que ele está com a cara mais te expulsando do bar do que te convidando. Enfim, tem até um livro de marketing comics que eu estava lendo. O nome do livro é Marketing Comics. Quem quiser entender um pouco mais dessa questão de colocar figura, colocar desenhos na campanha de comunicação, esse livro é muito bom. Do lado, eu já tenho um outro tipo de assinatura visual da Playoff Sport Bar. Qual das duas assinaturas visuais que é mais fácil, é mais interativa, que é mais convidativa para você atrair um cliente? Automaticamente as duas da esquerda, perdão, da nossa direita. Então, na verdade, você bater o olho no logotipo do cliente, identificar que aquilo não tá de acordo com o que ele vai querer comunicar, é importante. A partir daí começa o seu planejamento. Olhando esses dois logotipos aí, essas duas assinaturas visuais, a gente vê o quão desastroso pode ser você deixar a assinatura visual na mão de pessoas que não são capazes de fazê-lo, ou seja, não deixar na mão de designers, e você não ter um mínimo de zelo com a assinatura visual do cliente. Não preciso nem imaginar o que vocês estão pensando ao olhar esses dois logotipos, né? Enfim, eu que vou ser pai recentemente, daqui a 15 dias talvez esteja nascendo meu primeiro filho, eu não levaria nessa clínica pediátrica que parece mais uma clínica de pedófilo, né? Devido à assinatura visual como se mostra aí. E do lado esquerdo de amarelo
Se fosse um logotipo de motel, talvez nem assim surtisse tanto efeito, fosse tão baixa, né? Mas enfim, isso explica que a assinatura visual pode ser desastrosa. Então, é bom a gente começar o planejamento analisando a identidade corporativa do cliente. E aqui tá, duas identidades corporativas. Uma da UPS e outra da American Airlines. Tem um pequeno distinção que fala o seguinte: é aí que entra o design da identidade corporativa. Se uma empresa quer ser conhecida como inovadora, ela deve ser realmente inovadora. E para que todo mundo saiba disso, ela deve parecer inovadora. Ou seja, se você vai vai fazer um planejamento de marketing digital para um cliente, que ele te deu o brief, que ele é uma empresa séria, uma empresa idônea, uma empresa tradicional, ele tem que primeiramente ser isso. Ele tem que ser idôneo, ele tem que ser tradicional, ele tem que ser sério. E não basta ser também. Ele tem que passar essa imagem de seriedade, de tradicionalismo. E o logotipo, a assinatura visual, ela é importante nisso. A assinatura visual, ela é o primeiro contato do cliente com o público. Então ela já tem que automaticamente trazer essa carga para o público. E aqui eu tenho duas assinaturas visuais que foram remodeladas, da UPS, da American Airlines, nessa questão de inovação, na questão de modernismo. As empresas se modernizaram. Automaticamente, a sua assinatura visual ela tem que se modernizar também. A American Airlines ela foi pródica nisso. Tem um case, se eu não me engano, no Brainstorm 9, falando sobre essa mudança da American Airlines. Você percebe claramente a modernidade da empresa, nas cores, no símbolo, na fonte. Na UPS também você consegue identificar esse modernismo no logotipo. Então, se uma empresa está se modernizando, ela começa a mostrar para o seu público, começa a mostrar para o mercado que ela está se modernizando através da sua assinatura visual. Isso aqui é engraçado e é ao mesmo tempo curioso. Todo mundo deve conhecer a Häagen-Dazs. A Häagen-Dazs ela é uma empresa de sorvete, certo? E a história dela é curiosa. Caso alguém não saiba, eu particularmente não sabia, a Häagen-Dazs ela não é uma empresa da Dinamarca, uma empresa daquela região. Ela é uma empresa americana, uma empresa de Nova York. Só o que aconteceu? O dono da Häagen-Dazs, ele começou na época trabalhando com a família tinha uma sorveteria, chamava Frozen, e essa sorveteria se caracterizava porque os pais dele faziam sorvetes com os melhores produtos possíveis, sendo que com esses melhores produtos faziam sorvete de extrema qualidade, só que com o passar do tempo ele assumiu a empresa. Ele estava percebendo que o público dava valor às empresas de sorvete, aos produtos da Dinamarca, porque tinha uma percepção de valor bem maior. O que ele fez? Ele foi numa biblioteca, pegou um dicionário em dinamarquês, pegou algumas palavras aleatórias lá e deu o nome de Häagen-Dazs à empresa dele. Häagen-Dazs porque o nome soa bonito, Häagen-Dazs e tal. Fez um logotipo, fez uma marca, uma assinatura visual parecida com a proposta e lançou o Häagen-Dazs. Automaticamente as vendas explodiram e até hoje no mercado tem gente que compra o Häagen-Dazs achando que é da Dinamarca, ou seja, Häagen-Dazs é uma empresa americana. Aí, que te fala? Uma empresa, a assinatura visual, ela vende a proposta que a empresa quer passar. Uma empresa dinamarquesa de sorvete de alta qualidade, enfim. Nesse ponto que é interessante a gente ter essa questão da identidade visual, como que ela trabalha efetivamente com a mente do consumidor. Eu olho o logotipo, eu já imagino a proposta que o logotipo está me passando. E isso facilita na hora de fazer o planejamento visual. Bem, a assinatura visual é bom a gente traçar essa nomenclatura, que logomarca é mal visto, nunca fala logomarca, isso é um termo que foi abrasileirado, esquece logomarca. Logotipo, ele é impreciso, porque quando tem só o nome é logotipo, se tiver algum símbolo já não é mais logotipo. Marca, cuidado, porque a marca envolve muita coisa em relação a uma empresa, inclusive brand. Assinatura visual, ok. Logo é um apelido. Do lado tem design gráfico, logo, símbolo ou logotipo, e o logotipo, e branding, que é a marca, percepção intuitiva de uma pessoa em relação a um produto, serviço ou empresa. Tem muita gente aí falando que vai fazer branding, na verdade está fazendo design gráfico.
vou fazer um brand para sua empresa e faz uma assinatura visual. Branding é muito mais do que isso. Definição de identidade visual. Um sistema de identidade visual constitui um conjunto de definições particulares relacionadas à apresentação visual de uma empresa, produto ou serviço. Símbolo, logotipo, fonte de apoio e web, sistema de assinaturas, paleta de cores, grafismo, elementos de apoio, linguagem gráfica, materiais de comportamento de modelos tridimensionais, animação, avatares e mascotes e etc. Aqui eu traço alguns exemplos de assinatura visual. A normativa é uma tipografia legível e sem estilização. A do meio ela é figurativa quando você tem imagem ou a grafia é estilizada. E a terceira é mista, onde a imagem e a tipografia, onde tem imagem e tipografia sem estilização. Aí eu tenho o símbolo e eu tenho a tipografia. Nesse caso, a gente chama de mista. Alguns exemplos, não sei se está dando para vocês checarem por causa do azul, alguns exemplos de assinatura visual. Logo e símbolo, eu tenho aí Harley Davidson, BMW, ou seja, não tenho como dissociar. O logotipo com símbolo, na verdade eu tenho para a Pepsi, eu tenho um símbolo e tenho o logotipo. Ora eu posso usar um, ora eu posso usar outro, dependendo de como for o planejamento do manual da marca. Do lado eu tenho apenas símbolo, como a Lacoste, a Shell, etc. Logotipo com fundo, TNT, Ford, HP. Logotipo com acessório, na verdade alguma coisa, por exemplo, tem a Century que tem um símbolozinho acima, e tem o logotipo puro, que é uma IBM, Coca-Cola, que eu tenho somente o logotipo. São algumas das classificações da assinatura visual. Aqui eu dou um exemplo de como uma assinatura visual facilita o seu trabalho na hora do marketing digital. Por exemplo, eu tenho um jornal, eu tenho um hospital. Quando eu tenho toda essa identidade corporativa bem definida, eu já tenho isso na mente do consumidor quando eu começo a traçar o meu planejamento de marketing digital. Eu tenho uma assinatura visual que já demanda a questão do modernismo, uma assinatura moderna, uma assinatura amigável, trabalha com cores calmas, que é o aconselhável para a saúde, vermelho, preto, nada disso quando você for tratar de ramo de saúde. Enfim, já tem uma assinatura visual jogando a favor. Então isso ajuda muito na hora de você fazer o planejamento, porque automaticamente a identidade corporativa já está te ajudando na hora da primeira percepção do cliente. Tá? Bem, nós vamos entrar agora numa outra parte, que é a questão da tipologia, ou tipografia, que aí tem uma guerrinha em relação a esses dois nomes. Aí eu fiz uma brincadeira, que é uma música que retrata quando você não usa a tipografia certa, talvez não chegue à sua intenção. E a definição de tipografia é a seguinte: tipografia é a área do design gráfico dedicada ao estudo, ao uso da criação de letras, alfabetos e sistemas de escrita. É um dos campos mais tradicionais do design, cujo desenvolvimento teórico vem sendo construído há mais de 500 anos. Então, essa é a definição da tipografia, sendo que você ainda encontra muita gente, inclusive profissionais renomados, falando em tipologia. Há uma divergência no mercado que muita gente não acha que o nome tipologia é o nome errado, porque na verdade, se você colocar esse nome no dicionário qualquer, tipologia vem de classificação de tipos, algo mais da taxonomia, não tem muito a ver com a parte gráfica, mas há também dicionários que falam que a tipologia quando é classificação de tipos de fontes dentro de um projeto gráfico. Então, existem essas duas vertentes, da tipologia e da tipografia. Mas, deixando um pouquinho essa guerra de lado, existe uma definição que é muito importante, que é a seguinte, do Wolfgang. Ele fala que tipografia é transformar um espaço vazio num espaço que não seja mais vazio. Isto é, se você tem uma determinada informação ou texto manuscrito e precisa dar-lhe um formato impresso com uma mensagem clara que possa ser lida sem problemas, isso é tipografia. Na verdade, a tipografia ela dá expressão ao texto. E uma grande importância da tipografia nos seus projetos é que é comum, e o Conrado fala muito isso, hoje em dia o marketing ele está passando muito pela questão
do conteúdo. O que está convergendo muito é conteúdo. O conteúdo está convergindo. Então, na verdade, quanto mais conteúdo você produzir, conteúdo de qualidade, conteúdo único, conteúdo próprio, maior é a possibilidade de você converter prospect em cliente. Só que, na verdade, para você converter seu prospect em cliente, o texto ele tem que ser amigável, não só na questão do conteúdo, mas na questão da tipografia também. Certo? Então, a primeira coisa é você saber qual fonte você precisa. E para saber qual fonte você precisa, você já pré-determinou, você já previu qual é o seu público-alvo, como que ele se comporta, como que ele interage. E a partir daí você escolhe uma escrita mais de acordo com o que ele está pensando. Certo? Aí você, na verdade, se você está escrevendo para um blog de moda, se o teu assunto é moda e é moda jovem, você pode usar uma grafia mais cursiva, pode usar algo mais moderno. Se o ramo que você está tratando é mais tradicional, você está no ramo de fazendo uma newsletter para um grande escritório de advocacia, uma fonte mais tradicional, você não vai inovar tanto. Se você está pegando uma empresa, que essa empresa está vendendo a ideia de inovação, você não vai usar uma fonte retrô, uma fonte vintage, porque aí vai de encontro daquilo que você está argumentando. Então, a escolha da fonte ela é muito importante na hora de você planejar o que você vai escrever. Planeja o conteúdo, mas planeja a forma também. Planeja o tipo de fonte. Certo? Porque é por isso que eu falo que a tipografia é também uma ferramenta de expressão. O texto ele se expressa pela tipografia também. Se eu pego um texto, eu olho esse texto e esse texto ele já tem uma tipografia que já vende o que ele é, isso já ajuda bastante. Ou seja, se eu vejo um texto com uma fonte cursiva falando de moda, o texto já me ganhou. Certo? Se eu vejo um texto bem alinhado, bem redigido e com uma fonte com serifa, e eu sei que esse texto é da área jurídica, já ganha credibilidade. Aqui algumas classificações. Fontes com serifa são aquelas fontes que tem um tracinho, tipo Times New Roman, Geórgia, enfim, ali eu falo de algumas fontes. Tem as fontes antigas, as humanistas, as geraldinas, as tradicionais, modernas, as serifas, as sem serifa, ou seja, ligar sem serifa não tem aqueles tracinhos na fonte. Fonte display, na verdade são fontes cursivas, são fontes que simulam o manuscrito, e tem as fontes digitais também. Então, na hora de escolher, você tem uma infinidade de tipos de fontes na hora que você for fazer seu texto, é bom você prestar atenção com relação a isso. Inclusive até a arrumação do seu texto. Se for um texto longo, nunca faça esse texto centralizado, porque os espaços nas laterais faz com que o seu consumidor, o seu leitor, ele se perca naquilo. Sempre alinhado à esquerda. Justificar somente se não ficar um espaçamento muito grande entre as letras. Se ficar espaçamento, deixe somente alinhado à esquerda. E assim, outros detalhes você encontra também estudando um pouco mais sobre tipografia na internet, você consegue muito material interessante sobre isso. Mas é importante saber que tem que prestar atenção na hora de escolher o tipo de letra. Aqui eu entro na questão do layout zagueiro, ou seja, entrando mais especificamente na parte dos layouts dos sites, existe uma dissonância entre algumas propostas e algumas coisas que são apresentadas. Eu botei layout zagueiro porque tem layout que cisma em jogar contra a conversão, cisma em jogar contra a própria marca, ou seja, você faz um esforço danado para levar o cara para o teu site, o cara chega no teu site, olha o layout e sai fora. Olha o layout e não interage. Aquele layout zagueiro, principalmente, existe layout fazendo gol contra, ou seja, jogando contra a marca mesmo, da pessoa olhar o layout e aquele layout não ser atrativo, olhar o layout e aquele layout praticamente convidar o cliente a se retirar, não gerar credibilidade, não gerar confiabilidade, o layout jogar contra realmente. E já existe os layouts de artilheiro, aquele que quando você entra, você olha, você já se sente confortável, se for um e-commerce, você já vê ele totalmente planejado e arquitetado para você fazer a sua compra, enfim, layouts que jogam a favor, layouts que praticamente empurram o cliente para dentro de uma conversão, praticamente empurram o cliente para vender você comprar o produto dele. Então, essa questão do layout é importante na questão do resultado do marketing digital também, não só das técnicas de marketing, mas também de como o layout se apresenta, na produção do layout.
Aqui está um exemplo clássico que isso aconteceu comigo lá na empresa na qual eu trabalho. Todos vocês devem conhecer o HostGator. E o HostGator um serviço de hospedagem, e lá estavam precisando de um serviço como esse. E eu apresentei algumas alternativas, e ao verem o HostGator, eles não sentiram confiabilidade, porque olharam para a assinatura visual, viram essa assinatura visual com esse jacaré de crocodilo meio canastrão, olharam bateram o olho no site, e eles não se sentiram confiáveis. Falaram: Marcos, qual é esse site aí, esse jacaré aí na frente? Enfim, nesse caso, o logotipo, a assinatura visual jogou contra o serviço. Eles não consumiram, não contrataram o serviço porque não se sentiram confortáveis. E esse desconforto começou quando bateram o olho na assinatura visual. Ao passo que eles acessaram o KingHost e já acharam uma identidade corporativa mais profissional. Fizeram contato e acredito que contrataram o serviço, mas contrataram mediante ao conforto que eles tiveram ao analisar a assinatura visual e posteriormente o site. Você vê como que isso faz diferença na conversão do cliente. Quantas pessoas também não tiveram essa percepção em relação ao HostGator que nós tivemos lá na empresa? Vai saber, né? Aqui nós temos na primeira página, na primeira página do Google, quando eu coloquei Pet Shop, apareceu esse site Pet Shop. Verifiquem como o site depois encontra a empresa. Questão de tudo que não se deve fazer no layout, eles fizeram aí. Site com imagem de fundo desfocada, não passa credibilidade, passa um aspecto amador. Eu particularmente dificilmente estaria comprando um produto nessa empresa de pet shop. Uma outra também, você vê que não tem, você começa, eu não entendi a assinatura visual dessa empresa. É um pet shop virtual, ali parece um animal com a boca vira um G, enfim, já comecei não entendendo a assinatura visual. E quando você parte para o site também, o site ele não te dá conforto de você comprar. Tem um Bebeto ali recomendando, que não sei se joga contra, joga a favor, mas enfim, o layout também ele não ajuda, faz com que o cliente se sinta confortável em comprar nesse site. Esse então, menos ainda. Por incrível que pareça, isso é um pet shop. Por incrível que pareça, isso aí é um e-commerce. Vende-se produtos por aí, mas parece aqueles layouts do início da internet, quando você ainda estava tentando entender um pouco como fazer sites. Enfim, vocês podem tirar suas análises aí, o site ele realmente depõe muito contra. Aqui já tem um site que ele já ajuda um pouco mais. Ele já é mais organizado, a questão das cores já é melhor, ele já está mais organizado, enfim. A assinatura visual já não, apesar de não ter gostado tanto, mas não compromete tanto. Você vê a arquitetura da informação já mais pré-definida. Nesse site também, a assinatura visual já é melhor, já tem um menu mais definido, a questão da paleta de cores, enfim. Os 3 primeiros sites em relação a esses 2 últimos, a diferença é gritante, é brutal. Aqui eu tenho o site do SBT, confuso, extremamente cheio de cores, não tem uma paleta cromática definida, bem over. E em contrapartida eu tenho o site Globo.com. Clean, você identifica perfeitamente as seções, tudo bem definido. Aí supõe-se independente de ser Globo e SBT, mas por que o site do Globo tem mais visitantes do que o site do SBT? Ele te convida mais para interação. Ele é bem mais amigável do que o site do SBT. E em relação ao layout, você vê como que o layout faz diferença na conversão. Lula antes e o Lula atualmente. Lula tentando ser candidato, ou sendo candidato, tentando ser presidente da República, e Lula presidente da República. Tem alguma mudança em relação a esses dois? Melhorou ou piorou o layout? Aí você tira essa conclusão. E essa mudança,
Quem foi um dos responsáveis por essa mudança foi o Lula Mendonça, aquele que eu falei lá no início da apresentação. Ou seja, como que a conversão, como quando você muda o layout, faz algo mais amigável, algo mais planejado, porque esse layout do Lula ele foi planejado, faz algo mais, mais, mais planejado mesmo, algo melhor. Você tem um resultado acima da média. O Lula é um exemplo disso. Independente do que foi feito posteriormente em relação à política pública dele, mas a aceitação para elegê-lo como presidente passa também, não só pela mudança de discurso que ele teve também, mas principalmente pela mudança física, entre aspas, do seu design, né? Eu vou passar para vocês agora, bem brevemente, algumas noções básicas de planejamento visual, porque na hora de você pensar numa assinatura visual, perdão, pensar num planejamento visual para o seu site, ou até mesmo na hora de você elaborar algum layout para alguma peça que vai sair no Facebook, você vai divulgar na fanpage, ou estou pensando em fazer uma landing page, algumas noções de planejamento visual. Eu vou começar a traçar agora, e é bom falar que o que eu vou passar agora faz parte de um livro muito bom que todos vocês deveriam adquirir, que é o livro Design para quem não é designer. Interessante, você consegue, não sendo designer, consegue ter uma boa percepção em relação a esse planejamento visual. Aqui a primeira lei é a proximidade. Eu tenho 3 cartões de visita, certo? O primeiro cartão de visita, olhem somente o primeiro cartão de visita. Vamos olhar aí por uns 5 segundos. Quando você olha o primeiro cartão de visita, automaticamente o teu olho primeiro ele vai no nome, certo? Ele está em destaque, está em negrito. E quando o seu olho bate no nome, automaticamente depois o seu olho começa a navegar entre as extremidades do cartão. O seu olho não para, ele fica captando uma relação em relação aos outros elementos do cartão, certo? E isso faz o quê? Faz com que você não direcione o olhar para onde você quer, certo? Porque o olho bate no centro, ele fica navegando, ao passo que vamos agora olhar o cartão do meio. Mais 5 segundos olhando o cartão do meio. Percebemos aí que o olho, agora o que o olho faz? Ele bate no nome e automaticamente ele vai direto para a extremidade superior esquerda. Por quê? Porque os dois estão em negrito. Isso causa uma proximidade entre eles, certo? Mesmo assim, o olho navega. Agora, quando eu vou para o terceiro, para o último, quando aproximo os elementos que mais me interessam, o olho ele vai linear. Você já dá uma leitura completa no cartão. Ou seja, o designer, isso é interessante, assim como você planeja uma landing page e você vai determinando o canal, o funil de vendas do cliente, você com noções básicas de planejamento visual, você direciona também o olhar do teu público-alvo. Ou seja, aqui eu direcionei, na verdade, o planejamento, ele direciona para onde que o público tem que olhar. Ou seja, eu bato o olho onde é principal e automaticamente meu olho corre todas as informações e numa ordem, numa sequência lógica, numa sequência que me interessa. Essa é a primeira noção de planejamento visual. Proximidade. Trabalhe sempre a proximidade. Como exemplo, temos aí, eu trabalhei proximidade, acabei também, nesse caso, tem um destaque no contraste também, mas do lado esquerdo eu tenho elementos totalmente sem proximidade, aleatórios ali. Ou seja, não há proximidade, isso dificulta a relação de organização. Quando eu vou para o lado direito, que eu categorizo, ou seja, eu tenho as categorias, automaticamente, quando eu crio as categorias, eu agrupo, eu causo uma proximidade, causando essa proximidade, automaticamente fica muito mais fácil de ler essa arte. Eu bato o olho, eu já identifico especificamente o que eu quero, diferentemente do lado oposto. Qual dos dois fica mais fácil a leitura? Qual dos dois fica mais fácil do meu cliente olhar e se sentir mais confortável com a leitura? Outra característica também é o alinhamento. Ou seja, aqui eu tenho aquele primeiro, vamos botar o olho naquele primeiro cartão de visita. O olho bate no meio, ele fica navegando entre si. Quando eu organizo
pela proximidade, como já foi feito antes, mas que eu também dou um alinhamento, eu alinho ele à esquerda, automaticamente ele ganha na minha percepção visual. Ele fica mais atrativo. Ele já ganha um ar mais imponente. Ou seja, o alinhamento ele ajuda nessa questão também, ajuda na organização, na percepção. Vai fazer um layout, trabalha o alinhamento dele. A linha esquerda ou a linha direita. O alinhamento à direita ele é menos comum, mas dependendo, no cartão de visita ele dá um ar de diferenciação, e esse ar de diferenciação agrega valor à peça. Eu tenho também o alinhamento central, sendo que na questão do alinhamento central, você vê que o alinhamento à direita ele ainda causa mais conforto, nesse caso, ao usuário do que o alinhamento central. Apesar do alinhamento central, ele também, eu tenho uma linha clara, o meu olho bate claramente onde eu quero, mas quando eu alinho à esquerda, eu ganho uma percepção de diferenciação. Repetição. Repetição é algo muito importante também. Veja, eu tenho 2 cartões iguais, só que do lado direito eu trabalhei com a repetição em 2 pontos que mais me interessam. Na verdade, fiz um cartão de visita. Os 2 pontos que mais me interessam que você perceba no meu cartão de visita é meu nome e o meu contato. Então, quando eu trabalho a repetição, aí foi no caso o negrito, tanto no meu nome, no nome do cartão, quanto no telefone, quando o meu olho bate lá, automaticamente o meu olho já vai nas duas partes que mais me interessam, nome e telefone. Só depois ele vai navegar nas outras situações, mas de cara, nome e telefone. Ao contrário, do lado de cá, que eu bato o olho no lado esquerdo, que eu bato o olho no nome, onde está destacado, e depois ele vai percorrendo linearmente, ou seja, eu não tenho um destaque em relação às outras informações. Do lado direito eu tenho. Eu bato o olho no nome e bato o olho de baixo, bato o olho diretamente no telefone do cliente. Então ali eu já tenho a repetição trabalhando a meu favor. É a repetição ajudando no direcionamento do olhar do cliente. Layout de site é a mesma coisa. Dependendo de como eu trabalhar a repetição no layout do site, automaticamente o usuário vai entrar, o olho dele vai bater nas 2 partes que mais me interessam. Está fazendo uma landing page, tem destaques na landing page, tem locais que você quer que o olho do cliente fixe de imediato, trabalha a repetição. Ele vai entrar, vai bater o olho na landing page e automaticamente vai diagnosticar aquelas informações mais importantes e depois ele vai navegar pelo resto. Mas você já de cara destaca aquilo que você quer. Contraste também. Olhando assim, automaticamente, quando você olha as duas newsletters, o teu olho, independente, ele tende a buscar o lado direito. Porque a newsletter de cá, ele trabalha o contraste. Ou seja, qual é o contraste? Negrito com fonte comum. Trabalhei o topo em negrito com relação ao resto do site, que é tudo branco. Fiz o contraste dos títulos, entretítulos, que estão numa fonte maior, estão com uma espessura maior, estão com negrito em relação ao texto. Trabalhei o contraste, tem contraste, automaticamente aquilo ganha em expressão. Mesma coisa para layout de site. Ou seja, vou fazer um site. Dependendo da forma com que eu trabalhar o contraste dentro do site, automaticamente eu vou destacar algumas ações dentro do site. Eu posso fazer com que direcionar a navegação dentro desse site, trabalhando com a questão do contraste no layout do site. Isso é importante também. Esses quatro princípios básicos do design, logicamente que, trabalha não precisa trabalhar os 4 dentro de um layout, trabalha um ou outro, se quiser trabalhar os 4, se puder trabalhar os 4 também, mas isso ajuda na percepção do teu cliente dentro do layout. Ou seja, você vai direcionar o teu cliente para onde você quer. A questão de quando ele fez o curso com o Rato Adolfo, ele dá algumas questões de como você faz pela landing page, você vai criando um canal um funil de vendas, de forma que o cliente, meio que inconsciente, ele vá para onde você quer. O layout também faz isso. O layout ele potencializa essa questão também. Você vai direcionando o cliente para olhar e para interagir onde você quer e também junto com o funil de vendas. Então você acaba potencializando o design, ajudando na questão da conversão, na questão do funil de vendas, na questão de dissipar a taxa de abandono do site, da questão de ajudar o cliente a navegar por entre todas as páginas do site, o layout ajudando você nisso.
Aí é o layout sendo artilheiro. É o layout empurrando o cliente para ser teu cliente. Empurrando o internauta para ser teu cliente. Eu vou falando um pouco mais de layout, né? Eu vou tratar aqui algumas tendências do layout hoje em dia. Chegou no cliente, está fazendo um trabalho, vai fazer um trabalho de marketing digital, começou lá no planejamento online, ou seja, identidade corporativa do cliente, verificou que a identidade corporativa está ok, se não estiver ok, vamos para o design primeiro, vamos trabalhar essa identidade corporativa, depois volta para cá para a gente trabalhar a questão do marketing digital. Verificou como está a questão offline do cliente, não está legal, então quando eu for fazer o planejamento de marketing digital, vou também fazer o planejamento offline para ele, ver o que eu posso falar de offline para ele. Mas aqui existem algumas tendências do design. Vou fazer um layout para o cliente, como que eu vou trabalhar esse cliente? Perdão, como que eu vou trabalhar esse layout? Vou buscar algumas tendências que estão na moda no design. Primeira coisa, design responsivo. O cliente hoje em dia, ele não está fixo somente a uma plataforma. Eu, por exemplo, eu tenho meu PC, mas acesso conteúdo no meu smartphone, depois eu pego um tablet, enfim, você navega entre várias plataformas e o site também tem que te acompanhar. Você não pode, não. O meu site é só se você acessar do PC. Se você acessar do smartphone, esquece, porque vai desconfigurar. Não. O site ele tem que navegar entre todas essas plataformas. E daí nasce o design responsivo, certo? Que vai otimizar essa questão do cliente. O cliente, aonde quer que ele esteja, com qualquer ferramenta que ele esteja, ele pode estar acessando o teu site e o site adequado àquela plataforma que ele está trabalhando. Certo? Uma tendência muito interessante, chamado Flat Design. Na verdade, eu vou até ali aqui, o Flat Design, na verdade, é o design plano. Design plano porque ele elimina 3D, ele elimina a questão do volume. É um design plano, simples, objetivo, limpo. É uma nova tendência que os sites têm ficado muito, muito legais. Dá uma atratividade no site bem diferente. Esse tipo de design, se você puder ler um pouquinho sobre Flat Design, dá uma lida para na hora de desenvolver algum layout para o cliente, lógico, se o planejamento que você fez para o cliente se for adequado a um layout Flat Design, é uma boa pedida. Essa tendência de web design é pura simplicidade dos elementos, da clareza do layout, se distingue por suas formas claras e planas. O conceito funciona sem variações de estrutura de layout, como chanfros, relevos, gradientes, enfim, como se eliminasse tudo aquilo que teoricamente seria desnecessário. Vamos trabalhar com simples? Vamos trabalhar com clean? Quanto mais simples, melhor? Flat Design. Desenhando com fontes, uma nova tendência também. Tem um exemplo. Sabendo trabalhar com fontes, a fonte, dependendo da situação, ela pode funcionar como uma imagem. Então, nesse caso aí, onde teria um banner com transição de imagem, ele usa a fonte. E ela serve a proposta. A proposta acaba servindo também. Então, quando você começa a desenhar com fontes, você tem uma nova perspectiva em relação ao seu layout. Uma tendência muito forte também. Esse nome até me confunde um pouco mais de falar, mas querido, skeuomorphing. Na verdade, são layouts que trabalham com figuras quase que reais. Como você tem aí uma pimenta, ali um prato, enfim. Ele fala que essa palavra complicada trata-se de algo que você encontra diariamente. Skeuomorphing é um estilo de design onde o objetivo virtual mantém a aparência e a estrutura de um elemento real, apenas por questões de familiaridade. Ou seja, você olha, você se identifica com aquilo. É algo familiar, então, e traz a questão diferente lá do Flat Design, aí você trabalha com volume, trabalha com relevo, você trabalha com uma dimensão diferente. Então, como se aplicasse figuras dentro do seu site, como se ela realmente fosse reais, certo? Então, é uma nova tendência também do design que tá bem legal. Metro. Quem não viu a nova assinatura visual da Microsoft, principalmente no lançamento do Windows 8? Design Metro. Inclusive, um amigo, o meu sócio, que estava me falando alguns dias atrás, que no Facebook
Não sei se tem algumas sessões lá que são destinadas a programadores, que ele já tem um local específico no qual ele dá a entender que o Facebook vai partir para o layout metro. Esse layout aí não é do Facebook, é um designer que ele simulou como que seria imaginou como seria o layout metro do Facebook. Mas o layout metro também é algo que está bem em voga, certo? Ou seja, é um layout que basicamente vai na linha da Microsoft, que a Microsoft acabou lançando, e se o Facebook adotar realmente o layout metro, vai haver uma explosão de sites com layout metro aí. Porque eu, particularmente, gosto muito dessa questão dessas formas geográficas, essa arrumação de quadrados e retângulos que o design metro ele oferece, eu, particularmente, acho bem legal. Quem não conhece também o Pinterest, ele surgiu e vem agregando fãs durante esses últimos meses aí, e principalmente sites da área de moda, da área de vestuário, têm aderido muito aos sites baseados no layout Pinterest. Ali eu falo que ele explodiu, né, em 2011, de lá para cá o web design foi largamente influenciado pelo visual limpo e ordenado do layout de grade, e que o Pinterest usa com maestria, né? Fala ali. Na verdade, essas grades, essa questão também parecida com um pouco com essa parte mais geográfica, mas trabalhando com muita imagem e texto abaixo, principalmente a área de moda, tem usado bastante esse tipo de layout e é uma nova tendência também, certo? Alguns sites nem usam, não estão usando nem o menu. O próprio box ali já funciona como menu, já tem uma descrição ali que os boxes são os menus e eles vão girando. Enfim, então isso dá um dinamismo para o layout bem interessante. Para quem trabalha com moda, questão de fotos originais também. Alguns sites trabalham muito aquelas imagens, principalmente mais nos banners principais, foto da empresa, foto da sala de reunião, foto do espaço, foto de uma pessoa sorrindo, dizendo feliz. Enfim, está vindo uma nova tendência que é fotos originais, independente do teu ramo de ação, do teu ramo, da área de negócio do cliente, você pode tratar fotos originais para o mercado específico dele, sair do lugar comum, certo? Ou seja, sair fora da curva. É uma nova tendência, uma tendência bem interessante de layout também. Eu sou fã, como trabalho com publicidade, e comecei como redator publicitário, eu sou fã de layouts, sou fã do All-Type, até em publicidade. E layouts All-Type estão vindo com tudo também. Como você pode ver aí, sem imagem nenhuma. Mas dá um atrativo dependendo do ramo de ação, da área de atuação do teu cliente também, ou da sua área de atuação. O layout All-Type vem muito a calhar. Ele foge do lugar comum, é algo diferente, e você consegue também passar uma identidade bem legal. Está virando tendência também, e é algo que vai entrar muito em voga. Full background, outra tendência do layout também. Esse aqui eu já até desenvolvi alguns nessa linha. É quando a imagem pega todo o site, é full background, ou seja, você já passa a imagem ela já retrata aquilo que você quer passar. E em cima alguns textinhos ou um menu ali em cima, mas o background do site ele é a imagem. Mudou de tela, pode ser a mesma imagem rolando ou uma outra imagem, mas sempre uma imagem de fundo. Layout minimalista, outra tendência também. A tendência do layout do design tende a ser menos é mais. Menos é mais. Quanto mais clean, melhor. E o layout minimalista está trazendo muito isso. Ou seja, dependendo, novamente, tudo depende do ramo de atuação do teu cliente, do teu ramo de atuação. Mas o layout minimalista, ele traz um frescor para a tua empresa. Você fala coisas pontuais, não precisa ser nada além do necessário. É mostrar o estritamente necessário. E aí você dá um conforto para o teu cliente navegar no teu site. Aqui tem mais algumas tendências. Sites com conteúdo segmentado, ou seja, a tendência é segmentar e dividir o conteúdo do teu site em diferentes páginas.
apresenta, ou seja, cada página com o teu layout específico, cada página, perdão, com o teu conteúdo específico, menos animações, clean. O Flash já começou a dar adeus, então sem pirotecnia no site, sem pirotecnia. Na verdade, quanto mais simples, melhor, menos animações, como as tendências que eu mostrei mais para frente também. Ilustrações, se puder trabalhar com ilustração, se o teu ramo permite que você trabalhe com ilustração, trabalhe, que a ilustração é algo lúdico. Quando mexe com lúdico, você mexe com a simpatia do teu consumidor. O lúdico, ele traz, entre aspas, traz a criança que está dentro de você. Então, o lúdico é bem interessante, independente do ramo de atuação que você trabalha. Mas, se puder trabalhar com ilustração, é uma nova tendência que está bem forte também. Resoluções maiores. Agora, os monitores são tudo widescreen. Então, acabou aqueles sites retinhos, que você não sabia qual configuração você trabalhava. Não, agora com widescreen, você pode expandir, você pode trabalhar as laterais do teu layout. Pode usar as laterais para propaganda, para banner, ou então para expandir mesmo. Se quer fazer um full background, faz um full background mais expandido. Resoluções maiores também é uma nova tendência do layout. Rodapé mais robusto. Antes o rodapé era só para dizer telefone de contato, quem desenvolveu o site. Agora não. Rodapé robusto. Ali você pode colocar rede social, você pode colocar Twitter que está acontecendo, pode descer o menu para lá para baixo também, porque às vezes o site ele é muito comprido, então quando a pessoa navega até o rodapé dali, ele já tem um menu para não ter que voltar lá em cima. Ou seja, o rodapé também virou fonte de informação. Trabalhar com o rodapé mais robusto também é uma nova tendência do design. Transparência, ou seja, agora ele fala até com Internet Explorer 6 aposentado, né? Clicou numa página, vai abrir a página de contato, aquela página que abre com a transparência em cima do full background, em cima do layout original. Ou seja, se puder trabalhar com transparência também, porque novamente dá frescor, traz leveza para o site. Então, é uma nova tendência do layout também. Barras fixas, eu particularmente não me incomoda um pouco, mas é uma tendência e muita gente gosta disso. Você está descendo na barra de navegação e o menu fica fixo, ou seja, você não tem que voltar. O menu está sempre ali a postos para você clicar e você ter uma navegação rápida no teu site. Então, barra fixa também é uma nova tendência do layout. E aqui eu vou na parte final da apresentação, que nós já falamos um pouquinho de design e como que a publicidade trabalha também. Ou seja, primeira coisa é entender o que é cross-mídia e transmídia. Na verdade, a cross-mídia vem do inglês, ela significa cruzar ou atravessar a mídia. Ou seja, levar o conteúdo além do meio apenas. O termo em si é muito comum, mas a utilização dessa técnica, o termo em si não é muito comum, mas a utilização dessa técnica é. O conteúdo, a mensagem, é distribuído através de diferentes mídias ou meios para atingir o público. Enfim, o que é a cross-mídia? Eu vou dar um exemplo prático aqui da cross-mídia. Cross-mídia, na verdade, cross-mídia e transmídia, eles são quando o conteúdo ele sai de um meio e alcança outras partes. E como que isso funciona? No cross-mídia, eu vou dar um exemplo eu tenho uma partida de futebol, certo? E essa partida de futebol eu estou assistindo pela televisão. Só que eu estou assistindo a televisão, mas também a mesma partida de futebol, ela está sendo transmitida no rádio, a mesma partida de futebol, ela está sendo transmitida pela internet, e a mesma partida de futebol eu consigo ver no meu smartphone. Então, eu tenho várias mídias transmitindo o mesmo conteúdo. Isso é cross-mídia, certo? Transmídia. Transmídia, que também vem do inglês, significa além da mídia, ou seja, o conteúdo sobressai a mídia. Na prática, significa que diferentes mídias ou meios irão transmitir diferentes conteúdos, as mensagens. Exemplo, acabei de dar o exemplo da cross-mídia, exemplo da transmídia. A mesma partida de futebol eu estou vendo na minha televisão. Só que eu vejo a minha partida de televisão, da partida de futebol na televisão, na internet eu consigo ver as escalações, eu consigo ver quem levou cartão amarelo, cartão vermelho, eu consigo assistir entrevista dentro do vestiário. No meu smartphone eu consigo ver quais são
os artilheiros daquele jogo. Eu, quando no rádio, ele está me dando uma entrevista com os torcedores que estão assistindo o jogo na arquibancada. Enfim, o evento ele é o mesmo, a partida de futebol. Mas cada mídia está me transmitindo uma particularidade diferente daquela partida. Ao contrário da cross-mídia, que eu vejo a partida em todos os lugares. Essa é a diferença de cross-mídia para transmídia. Certo? E isso tem que ir para o planejamento também. O planejamento de marketing tem que incluir isso. Ou seja, tem que incluir ao além de uma mídia específica. Tem que incluir o além da internet. Vamos ser bem claro. E aí você volta para a transmídia, principalmente a transmídia. Você fornecendo conteúdos diferentes para o teu cliente em diferentes meios. Certo? E isso faz um bem danado ao teu planejamento. Falando em cross-mídia e transmídia, por exemplo, quando eu saio e mexo na identidade corporativa da minha empresa, aí eu tenho cartão de visita, tenho folder, tenho papel timbrado, eu já estou me comunicando em outros meios também. Aqui, por exemplo, ali eu boto online mais offline, mais online, online. Online é o que nós temos que fazer. Ou seja, se eu tenho um planejamento, por que não navegar no offline e no online com o meu cliente? Então, o que acontece? Eu tenho o QR Code é uma forma de fazer isso. Como que eu faço isso com o QR Code? Aí eu tenho exemplos. Passou um ônibus, eu clico no acesso o QR Code. Hoje, no meu smartphone, eu já acesso o site. Do site ali eu posso uma interação, posso ter um cupom, que eu retiro o cupom para ir na loja comprar. Ou seja, saio do offline, venho para o online, me joga de novo novamente para o offline. Aí eu tenho alguns exemplos. O QR Code ele pode estar em ônibus, pode estar em material gráfico, ali uma placa. Ou seja, eu estou no museu, por exemplo, estou numa exposição. Eu estou ali na exposição, estou vendo e tem um QR Code. Eu clico, ou estou do lado de uma obra. O QR Code ali me joga no site da própria exposição e ali eu consigo informações adicionais sobre aquela obra que eu estou vendo. Então, as duas mídias trabalhando. Isso pode ser, por exemplo, em aeroporto. Eu estou no aeroporto, tem um QR Code, eu clico ali, eu tenho informações do meu voo, além daquelas informações adicionais. Tem informação de temperatura onde eu vou, enfim. Você pode trabalhar com QR Code, com essa mudança de plataforma, mudança do online para o offline. O céu é o limite, cara. Aqui dois exemplos. Eu tenho a Netshoes e a Submarino, duas megas corporações do e-commerce vindo para o offline. Ou seja, Netshoes patrocinando dois times de futebol. O futebol mexe com o interesse do público. E abaixo eu tenho o Submarino colocando fisicamente uma biblioteca digital na Mostra de São Paulo. Ou seja, vindo para o offline também, promovendo experiências. O consumidor está ávido por experiência. Ele quer ter experiências com a marca, experiências com o produto. Quando você oferece isso no offline, isso potencializa de uma tal forma que a gente nem imagina o quanto isso traz benefício para a empresa. Mala direta é uma outra forma de você também navegar. Mala direta de forma diferente. Não aquele cartão, aquela carta que antigamente vinha, mas você pode trabalhar de várias formas a mala direta para ela chegar no cliente, ele ter aquele contato e dali você pode ter acesso ao site, o cara vai ter acesso ao site. Enfim, o offline jogando para o online, o online jogando para o offline. O cliente adora essa mudança de plataforma, o cliente adora esse fato do site ter de receber alguma coisa offline, do offline jogar para o site para ter um desconto. Enfim, mala direta, que é algo que cai um pouco no ostracismo, mas bem feita, ela pode dar muito retorno. Se eu tenho uma empresa, enquanto eu trabalho com uma empresa e essa empresa é pequena, média ou grande, tem feiras, cara. É uma forma da tua empresa ir para o offline também. Ali embaixo eu tenho o Mark Zuckerberg. O cara do Facebook totalmente digital, mas o cara vai para o offline, algumas feiras, algumas apresentações, para levar a experiência daquela marca para o usuário dele. Então essa experiência também é importante, essa troca de experiência no offline é importante. Ali eu detalhei 3 feiras. Em cima, a FEVEST, que é uma feira de moda íntima. Tem um e-commerce de moda íntima. Eu vendo cueca, eu vendo biquíni, vendo sutiã, enfim. Eu tenho uma feira que eu posso ir lá para o offline, fazer network, divulgação da minha marca, ali contato com o fornecedor. Enfim, eu tenho todo um offline para poder trabalhar em feiras. Do lado,
Eu tenho um sex shop, mas pô, como é que eu vou fazer offline no sex shop? Tem feira de sex shop, como é aquela que eu mostrei ali. Então você tem um sex shop, você tem uma feira que você pode também trabalhar teu público offline, ir lá, apresentar tua marca, o pessoal ver tua marca conhecida, levar a experiência para o teu usuário. Abaixo, uma feira de pet shop também. Existem feiras para tudo. No teu ramo de atuação, você pode pesquisar que vai ter uma feira em algum lugar onde pessoas afins do teu negócio estão ali interagindo, estão ali trocando experiências, se mostrando visível, se fazendo conhecer. Então, feiras é uma ótima oportunidade também. Aqui eu destaquei duas empresas. Uma é a Have Nice Beer e outra Wine. Dois e-commerce de bebidas. Have Nice Beer, cerveja, Wine, vinhos. E como que eles trabalham fora do online? Além do online, que eles trabalham de forma como todo mundo já conhece, SEO, recebo newsletter, enfim. Eles trabalham no offline, começando tanto na Wine quanto na Have Nice Beer, você pode verificar a questão das embalagens. Então, quando eu recebo o produto em casa, eu já tenho uma comunicação da empresa comigo de forma offline através da embalagem que é muito bem feita para poder ter essa experiência. E as duas trabalham de uma forma. A Wine tem revista, a Have Nice Beer também tem revista. Então, eu tenho uma revista no qual eu tenho um contato com a marca através de conteúdo que ele me fornece no offline, através de revista, físico. E as duas marcas trabalham de forma com assessoria de imprensa, que do lado a gente está Grandes Ideias, foi uma reportagem que saiu sobre a Have Nice Beer do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Você, quando tem também uma assessoria de imprensa, e é bom botar isso no seu planejamento, uma assessoria de imprensa para cavar informações em revistas, em jornais, em televisão, que são mídias teoricamente um pouco mais caras, você, quando tem uma assessoria de imprensa para cavar essas informações e te dar mídia gratuita, isso potencializa de tal forma. Você imagina, eu particularmente conheci a Have Nice Beer através das Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Ou seja, eu não tinha sido impactado por ela antes dessa ação dela na Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Foi através do meio offline que eu conheci o trabalho online da Have Nice Beer. Então é uma outra coisa que pode ser trabalhada de forma bem legal. E fora isso, há uma série de outras ações offline, online, publicidade, design, junto com marketing digital, que pode potencializar o teu planejamento, o que você faz para o teu cliente. Por que desprezar tudo isso? Por que eu vou desprezar o layout do meu site? Por que eu vou desprezar o poder de uma mídia tradicional? Por que eu vou desprezar o poder que tem de feiras, o poder da experimentação do meu cliente no ponto de venda? Por que eu vou desprezar isso somente para trabalhar no digital? Da mesma forma, como eu falei no da palestra, por que nós, publicitários, também vamos oferecer toda essa mídia offline e desprezar o poder do marketing digital? Na verdade, que tal nós trocássemos online, offline pelo online? Faz o marketing online, apesar de marketing ser uma coisa só, mas para entendimento, marketing online para o cliente. Finalizando, eu quero agradecer a todos. E aí tem uma frase que é muito importante, que é uma frase que eu gosto muito do Roberto Mena Barreto, tirada daquele livro que eu falei para vocês, que está no Hall da Fama no início da palestra, que é o Criatividade e Propaganda, que ele fala: nos países desenvolvidos, as ideias são caras e os produtos baratos. Nos países subdesenvolvidos, as ideias são baratas e os produtos são caros. Que tipo de país você acha que nós estamos? O Brasil ainda paga muito pouco pelas nossas ideias, pelos nossos trabalhos. Quantas vezes você chega no cliente e esse cliente desvaloriza todo o seu planejamento de marketing, achando que aquilo é caro, achando que aquilo não vale a pena e dá mais valor a uma máquina que ele compra, não é? Então, na verdade, essa frase eu trago para mim. E eu quero que vocês levem para vocês também. Por quê? Porque o mercado é um só. Se todos nós nos valorizarmos em relação às nossas ideias, em relação à nossa criatividade, ao nosso profissionalismo, ao nosso talento, automaticamente vamos elevar o mercado. Elevando o mercado, a consciência muda e todos nós só temos a ganhar. Tem a ganhar o empresário, que ele vai ter profissionais mais qualificados para trabalhar com o marketing dele. Ganhamos nós, que teremos nosso talento mais reconhecido. Bem, galera, eu quero mais uma vez agradecer, peço desculpa se me prolonguei, peço desculpa se teve algum erro, alguma coisa durante essa palestra, mas eu estou à disposição para trocar ideia com todos vocês, certo?
volto a frisar, meu e-mail, marcosliberato, Marcos com U, liberato, arroba fulltype.com.br. Obrigado pela paciência, espero revê-los em uma nova oportunidade. Valeu, gente.